pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 1 do capítulo 3 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés no Senpai. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo sobre oscilações e movimento harmônico simples, tá certo? Então a questão 1 diz o seguinte: um bloco de massa mzão capaz de deslizar com um atrito desprezível sobre um trilho de ar horizontal está preso a uma extremidade do trilho por uma mola de massa desprezível e constante elástica K inicialmente relaxada. Uma bolinha de chiclete de massa mzinho lançada em direção ao bloco com velocidade horizontal vzinho atinge-o no instante t igual a zero e fica grudada nele. Ache a expressão do deslocamento x do sistema para t maior do que zero. Então, a questão ilustra o problema descrito, que é formado por um bloco que está preso a uma mola, que por sua vez está preso a uma parede, a mola com constante elástica K, o bloco com massa mzão, que inicialmente está na posição, a mola está na posição relaxada, e esse bloco é atingido por uma massinha de chiclete com massa mzinho. Então ele vai atingir o bloco, com uma velocidade v, e o sistema chiclete mais bloco ele vai sofrer uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica, porque os dois permanecem grudados após a colisão, tá certo? Então inicialmente o momento inicial é dado apenas pelo produto aí da massa do chiclete vezes a velocidade da gominha de mascar, e o momento final é dado pelo produto da soma das massas mzinho mais mzão, que multiplica por sua vez uma velocidade vzão, por exemplo, tá certo? Então essa questão ela envolve os conceitos de conservação do momento linear e movimento harmônico simples. Onde vai entrar a parte do conservação do momento linear? A gente encontra essa velocidade, como eu acabei de descrever, essa velocidade após a colisão, imediatamente após a colisão, que por sua vez será a velocidade inicial do movimento do oscilador, tá certo? Então ela vai entrar nas condições iniciais para o problema. Então a posição inicial é o comprimento relaxado da mola, que no caso estaremos adotando aqui o sistema de coordenadas como o zero sendo aqui. Então a posição inicial vai ser o x de t igual a zero, vai ser o próprio zero, e a velocidade inicial vai ser dada utilizando o princípio aí da conservação do momento linear, tá certo? Numa colisão inelástica. Então, dado as condições iniciais, posição e velocidade inicial, nós determinaremos as amplitudes de oscilação e a fase aí desse deslocamento, essa função x de t, tá certo? Então, é basicamente esse o procedimento para resolvermos essa questão. Então, vamos lá. O sistema bloco-massa, inicialmente em repouso, é atingido pelo chiclete com velocidade inicial v e sofre uma colisão inelástica, permanecendo juntos após a colisão, tá certo? Então, como consequência, o sistema bloco mais chiclete, após a colisão, ele começa a oscilar, descrevendo assim um movimento harmônico simples. Então, como eu falei, essa questão é a questão que combina os conhecimentos de capítulos anteriores de conservação do momento linear e colisões, a colisão, no caso, colisão inelástica, mais a parte agora do movimento harmônico simples, ok? Então, vamos utilizar as leis de Newton, encontrar a equação diferencial ordinária que descreve aí o movimento do sistema, e com isso, essa equação diferencial ordinária, a gente vai escrever a equação do movimento, do deslocamento x de t. Então, vamos lá. Então, as forças envolvidas aí, a única força envolvida é a força restauradora. Então, a força resultante, que é a massa total do sistema vezes a aceleração, no caso, a massa total após a colisão, quando o chiclete e o bloco ficam juntos, é quem? Mzinho mais mzão, que multiplica A. E aí a única força envolvida é a força restauradora, que é a força elástica. Então, menos Kx, tá certo? Então, temos aí, escrevendo a aceleração como a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, temos que mzinho mais mzão
é D2 vezes D2x dt2, mais eu passei esse camarada para o lado esquerdo. Então, isso deu mais kx igual a zero, tá certo? Multiplicando ambos os lados da equação por 1 sobre mzinho mais mzão, nós encontramos que d2x dt2 mais k dividido por mzinho mais mzão que multiplica x igual a zero. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo ômega ao quadrado, tá certo? Obtendo assim a equação diferencial dessa seguinte forma, né? d2x dt2 mais ômega 2x igual a zero, onde o nosso ômega vai ser a raiz de k dividido por mzinho mais mzão. Então, é a equação diferencial ordinária homogênea, né, que a gente discutiu bastante nas videoaulas conteúdo, só que agora com a frequência angular dada aí pela raiz de k dividido pela soma das massas do chiclete mais do bloco, ok? Então, a nossa solução, o nosso x de t, vai ser o a cosseno de ômega t mais φ com a frequência angular dada aí pela equação de número 2. Então, vamos lá. Então, a solução da equação 1, que dá o deslocamento x do sistema, é, né, como eu acabei de falar, o x de t igual a cosseno de ômega t mais φ, com a frequência angular, o ômega, né, dada aí pela equação de número 2, o φ sendo a fase inicial e o A a amplitude, tá certo? De oscilação. Então, a amplitude e a fase, dada aí na equação 3, a gente determina utilizando as condições iniciais do sistema, como eu discuti quando eu estava apresentando sobre a questão, sobre a metodologia abordada, a ser abordada na solução da questão. Então, a gente sabe, né, como falado no enunciado, que o sistema parte da origem, né? Então, a gente vai estar usando aqui esse pontinho como a origem do nosso sistema de coordenada. Então, o x de t igual a zero vai ser igual a zero. Então, temos aí x de t igual a zero, a equação número 4. E, imediatamente após a colisão, né, tomando esse como o instante de tempo t igual a zero, o sistema, né, chiclete mais bloco, ele vai permanecer junto com uma velocidade v, que pode ser encontrada utilizando a conservação do momento linear. Então, temos que o momento linear inicial é igual ao final, né? Então, isso é a variação dp, delta p igual a zero. Então, tá aí o p inicial é igual ao p final. O p inicial é só a massa do chiclete vezes velocidade vzinho. O p final é mzinho mais mzão, que multiplica o vzão, tá certo? E aí temos que o nosso vzão, que vai ser justamente a velocidade inicial do oscilador, é dada por quem? Mzinho, que multiplica Vzinho, dividido por Mzinho mais Mzão. Aqui dado pela equação de número 5. E aí, né, sendo esse V, a velocidade inicial do oscilador, ok? Então, o V de t igual a zero é igual a Mzinho dividido por Mzinho mais Mzão, que multiplica V. A partir dessas condições iniciais, né, para o deslocamento e para a velocidade, a gente vai encontrar a amplitude e a fase. Começando com a condição inicial para o deslocamento, que aí é a equação de número 4. Então, a gente vai substituir esse resultado aqui na equação de número 3. Então, vamos lá. Então, o x de t igual a zero, que é igual a zero, igual a cosseno, aí eu substituo o t por zero, então ômega v0 mais φ, então a gente vai ter que a cosseno de φ igual a zero, como a gente quer uma amplitude de oscilação diferente de zero, então a gente tem que cosseno de φ igual a zero, tá certo? Então, para que A seja diferente de zero, cosseno de φ é igual a zero, então isso vai dar um φ de π sobre 2, ok? Então, encontramos aí a fase inicial. Então, agora, a partir da condição inicial para a velocidade, né, que é justamente a equação de número 6, então a gente vai pegar esta equação aqui, vai derivar com relação ao tempo e analisar na situação de t igual a zero, ok? Então, vamos lá. Então, derivando, né, o x de t, então temos aí o d dt de a cosseno de ômega t mais φ, o a, como é uma constante, vai sair, então vai ser a d dt cosseno de ômega t mais φ, derivado do cosseno menos o seno, derivado do argumento ômega. Então, isso vai dar menos ômega a, seno de ômega t mais φ, ok? E aí, na situação em t igual a zero, temos que o v de t igual a zero, que é igual à equação de número 6, mzinho dividido por mzinho mais mzão, que multiplica vzinho, é igual a menos ômega a, seno de ômega 0,
mais φ. Então isso vai dar só menos ômega A seno de φ, ok? Então, substituindo o resultado já encontrado na equação de número 7, que o φ é igual a π sobre 2, então temos aí que, isolando o A, nós teremos então que menos mV dividido por mzinho mais mzão, tudo isso que multiplica o ômega seno de φ, e o φ sendo π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1, tá certo? Então, temos aí que a amplitude é menos mzinho V dividido por mzinho mais mzão, ômega, ok? E aí, substituindo as equações 7 e 8 na equação 3, da equação x de t, nós finalmente temos aí que o x de t é igual a o A menos mv dividido por mzinho mais mzão, ômega, cosseno de ômega t mais o φ e o φ π sobre 2, tá certo? E aí vamos substituir o ômega, ok? Sabendo também, né, que o cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. Então a gente vai mostrar que esse cosseno de ômega t mais π sobre 2 vai ser igual a menos seno de ômega t, ok? Então cosseno de ômega t mais π sobre 2 é igual a cosseno de ômega t vezes cosseno de π sobre 2 menos seno de ômega t vezes seno de π sobre 2. Esse camarada aqui é igual a 0, esse camarada aqui é igual a 1, ok? Então a gente vai ter que isso vai ser igual a menos seno de ômega t. E aí, consequentemente, temos que o nosso x de t, que é igual a menos mv dividido por mzinho mais mzão. O ômega eu já estou substituindo, né? Ômega não é raiz de k dividido por mzinho mais mzão, então ficou o inverso aqui, né? Então vai aparecer raiz de mzinho mais mzão dividido por k. E aí o cosseno de ômega t mais π sobre 2 é menos seno de ômega t. Aí substituindo o ômega por raiz de k sobre mzinho mais mzão, nós encontramos isso. E aí vamos só trabalhar com esse termo aqui, vamos passar esse camarada para dentro da raiz. Então vai ficar o quadrado, então vai cortar um desse com um daqui, beleza? Então encontramos finalmente que o nosso x de t é dado por mzinho v dividido pela raiz de mzinho mais mzão k, seno de t que multiplica, né, a raiz de k dividido por mzinho mais mzão. Encontrando que a questão nos solicitou o deslocamento, né, que é a função x de t, tá certo? Então essa foi uma questão que envolveu os conceitos de conservação do momento linear e a parte de movimento harmônico simples, né? Para esse sistema aqui, descrito por um sistema massa-mola, que sofreu uma colisão inelástica, fazendo com que o chiclete e a bola permanecessem juntos após a colisão, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.